Passarão 5 anos difíceis. Estas são apenas as palavras preocupantes de Jesus em uma de suas últimas aparições importantes, relatadas por fontes confiáveis. Mas a Virgem Maria, com numerosas aparições e mensagens, também confirmou tudo isto. Agora está claro para todos nós que vivemos em tempos incertos e perigosos. Mas em breve a humanidade será purificada. Fique conosco até o final do vídeo, pois você descobrirá algo que vai te surpreender e mudar para sempre a sua visão das coisas. Além disso, peço que você compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possível. Desta forma, você nos ajudará a espalhar a palavra de Deus no mundo. Faça isso agora e prove que você é um verdadeiro crente em Cristo. Bem, voltando para nós. Você já se perguntou por que a Virgem Maria sempre aparece em lugares específicos com mais frequência? Nos acontecimentos que vamos contar, trata-se de uma cidade da Alemanha, Knick. Estas histórias misteriosas, mas verdadeiras, têm o poder de cativar a nossa imaginação e, por vezes, provocar o nosso medo. Na cidade de Knick, localizada no coração da Alemanha, conta-se uma história que deixou o mundo horrorizado. É uma história de aparições profundas, de mensagens proféticas e da fé inabalável de uma modesta dona de casa chamada Manuela Stick. Imagine estar em Knick, um lugar que o tempo parece ter esquecido. É uma localidade onde os ventos trazem ecos de segredos antigos e as ruas de paralelepípedos levam à pitoresca Igreja de Santa Maria. Dentro das paredes desta igreja se desenrolou uma história que fascinou e inspirou inúmeras almas ao redor do mundo. A história começa não na grandiosidade de uma catedral, mas na simplicidade de uma casa de campo. Manuela Stick, uma modesta dona de casa, mora aqui com o marido aposentado e o filho, estudante universitário. Esta humilde família logo se tornaria o foco de algo extraordinário. No ano 2000, enquanto estava diante da imagem da Virgem Maria, Manuela ouviu uma voz que a incitava a iniciar um grupo vivo de oração do Rosário. Mal sabia ela que isso marcava o início de uma jornada que a levaria ao reino das aparições divinas. Durante as primeiras reuniões de oração, Manuela sentiu um calor inexplicável e, durante uma dessas reuniões, milagres começaram a acontecer diante dos seus olhos. A Virgem Maria apareceu envolta em branco com um coração vermelho rodeado por uma coroa de espinhos. A mensagem era clara. Era um apelo ao confronto com as divisões internas dentro da igreja e a grande apostasia dos nossos tempos, muito semelhante às mensagens de Fátima e Medjugorje. A Virgem Maria incentivou a recitação do Rosário como caminho para a salvação. Durante 5 anos, Manuela fez aparições regulares, geralmente no primeiro dia de cada mês. As notícias desses eventos extraordinários se espalharam e os peregrinos lotaram Knick. Foi uma mensagem de 2001 que transformou esta história de uma maravilha local em um fenômeno global. Durante uma aparição, Manuela teve uma visão da Virgem Maria aproximando-se da Itália vinda de uma nuvem. Nesta visão, Manuela viu uma reunião de cardeais discutindo a celebração da missa sem a Eucaristia, simbolizando uma crise de fé dentro da própria igreja. Este foi um anúncio que ganharia ainda mais significado nos anos seguintes. Em janeiro de 2001, a Virgem Maria colocou 3 rosas nas mãos de Manuela, representando a Alemanha, a Argentina e a Itália. Esta mensagem enigmática prenunciou os pontificados de um Papa alemão e de um Papa argentino, ao mesmo tempo que assinalava a ascensão do ISIS e a sua perseguição aos cristãos no Médio Oriente, uma profecia perturbadora que se tornaria uma realidade aterrorizante à medida que a história avançava. A autenticidade das experiências de Manuela chamou a atenção do bispo local de Aachen, que reconheceu a credibilidade das aparições e procurou a orientação do renomado teólogo e bispo auxiliar, Dr. Johannes Buens. Dom Buens estava convencido da autenticidade das aparições, embora o julgamento final permanecesse nas mãos da Igreja, como é habitual nestes casos. O que se seguiu foram mais revelações que despertaram o interesse do Vaticano.
As aparições falavam de um mal crescente no mundo, infiltrando-se na igreja, entre os teólogos e até entre os próprios bispos. Esta força obscura procurou minar os ensinamentos da igreja e conduzir a humanidade a uma catastrófica Terceira Guerra Mundial. Os enigmas eram profundos e as mensagens eram de preocupação urgente. Num episódio particularmente impressionante, no dia 7 de outubro de 2002, Manuela recebeu 3 segredos descritos como chaves para o futuro do mundo e da Igreja. Estas chaves deveriam ser entregues ao Santo Padre em Roma, marcando a sua profunda importância. No entanto, como acontece frequentemente, o verdadeiro peso destas chaves só será plenamente compreendido nos próximos anos. Um encontro altamente importante com o então cardeal Ratzinger, que mais tarde se tornaria o Papa Bento XVI, atraiu ainda mais atenção do Vaticano. Curiosamente, Manuela dirigiu-se a ele como Santo Padre, apesar de faltarem 3 anos para o seu papado. Este detalhe aparentemente menor levantou questões e intrigou o Vaticano, preparando o cenário para o que estava por vir. As aparições aprofundaram ainda mais as dificuldades que afetariam a Igreja e o mundo. Eles alertaram sobre um tempo de grande tribulação, diferente de qualquer outro. Esta previsão foi feita em dezembro de 2002, numa altura em que o mundo não tinha qualquer indicação da pandemia que o afetaria ou dos desastres naturais que viriam. Numa revelação chocante em 11 de novembro de 2004, testemunhada por muitos peregrinos, o menino Jesus de Praga apareceu durante a adoração eucarística. O menino, com um cetro na mão, compartilhou uma mensagem poderosa sobre a profunda tristeza que sentia devido à perda massiva de vidas inocentes devido ao aborto, enfatizando a necessidade desesperada de uma mudança cultural para longe da cultura da morte. E assim a história continuou a revelar mais percepções proféticas num mundo conturbado. As aparições previram um tempo de penitência e reflexão, durante o qual os crentes seriam fortalecidos para se arrependerem dos seus pecados. Este período de arrependimento, como notaram as aparições, foi concedido pela Divina Misericórdia para dar à humanidade a oportunidade de se afastar do seu caminho autodestrutivo. Em dezembro de 2002, o Santo Padre decretou um ano especial dedicado a São José, uma reflexão sobre a profunda importância do seu papel nestas mensagens enigmáticas. Era evidente que as revelações estavam exclusivamente ligadas ao quadro mais amplo dos ensinamentos da Igreja. Com o passar dos anos, as aparições assumiram um tom ainda mais sombrio. O menino Jesus de Praga referiu-se ao aviso anunciado em Garabandal, revelação então desconhecida por Manuela. Isto acrescentou outro nível de mistério à narrativa em curso, sugerindo uma intervenção divina que paralisaria o mundo no dia solene da Epifania, em 6 de janeiro de 2021. O menino Jesus declarou uma ameaça iminente sobre uma desordem. Ele falou de um mundo abalado pela separação do Pai Eterno, tentando viver sem ele e da necessidade de purificação. Tudo seria purificado como estava escrito, e nada voltaria ao estado anterior. Foi uma mensagem dramática que impactou profundamente aqueles que a ouviram. No dia 13 de maio, a mensagem foi um apelo à oração, ao sacrifício e à penitência, um claro apelo aos fiéis para se prepararem para as tempestades iminentes. Manuela enfatizou a necessidade urgente de orar enquanto o mundo enfrenta desafios fortes e iminentes. Então, numa revelação surpreendente, no dia 13 de maio, o menino Jesus declarou que a humanidade estava num tempo de pragas e a aflição atual não seria a última. Esta foi uma proclamação perturbadora dada à pandemia em curso e às preocupações sobre a possibilidade de eventos catastróficos. A história tomou um rumo trágico quando a Alemanha e outras partes do mundo foram atingidas por inundações devastadoras sem precedentes. Estes eventos catastróficos deram vida aos avisos das aparições, sublinhando a necessidade urgente da humanidade se reconectar com o seu núcleo espiritual e corrigir o seu caminho. O menino Jesus colocou o seu cetro no cálice do preciosíssimo sangue durante a Santa Missa, ungindo simbolicamente a Rússia, a Ucrânia, os Estados Unidos e a Europa.
Esta ação foi um lembrete comovente da guerra espiritual em curso à escala global. O menino Jesus queixou-se da crescente ameaça de guerra e do perigoso caminho que a humanidade estava a tomar. E então as aparições previram a invasão da Ucrânia pela Rússia, um evento que chocou o mundo e intensificou as preocupações sobre um conflito global. As mensagens eram claras. O mundo estava à beira de uma grande convulsão e a urgência da oração e do arrependimento era fundamental. As enigmáticas aparições em Knick, na Alemanha, continuaram a cativar o mundo, deixando-nos uma história rica em misticismo, profecia e um apelo urgente para mudarmos o nosso caminho. Ao explorarmos esta história de uma dona de casa modesta, de mensagens proféticas e de uma crise em evolução, somos confrontados com uma questão. Será esta uma história de intervenção divina, um aviso ou um apelo para despertar a nossa fé? Essa história não é apenas um relato histórico de eventos misteriosos, mas uma narrativa que continua a evoluir. Levanta questões profundas sobre o nosso papel na definição do futuro e sobre a nossa capacidade de enfrentar os desafios que temos pela frente. No coração de uma pequena cidade, ocorre um despertar espiritual que nos convida a refletir sobre o nosso próprio caminho espiritual. Num mundo cheio de incertezas, a história de Manuela Stick e as enigmáticas aparições lembram-nos que o apelo à fé e à renovação espiritual transcende o tempo e o lugar. É um chamado eterno que nos convida a buscar sentido, propósito e uma conexão profunda com o sagrado. E ao fazê-lo, podemos encontrar conforto e esperança num mundo em constante evolução. Antes de nos despedirmos, amigos, há algo ainda mais assustador que vocês precisam saber. Padre Pio, em sua última mensagem à humanidade, revelou que no próximo mês acontecerá algo que mudará nossas vidas e nossa nação para sempre. Rezemos juntos agora. Deus misericordioso e portador de paz, neste dia sagrado, voltamo-nos para Ti com humildade e esperança. Olhai com amor e compaixão para o mundo sofredor, especialmente para as regiões marcadas pela violência e pelo conflito. No silêncio dos nossos corações, rezamos pela paz. Reza conosco, ó Deus, para que a Tua luz dissipe as trevas da guerra. Enchei de sabedoria os corações dos líderes e dos decisores políticos, para que procurem caminhos de diálogo e de compreensão. Apoie aqueles que sofrem por causa da guerra, aqueles que perderam entes queridos, aqueles que vivem com medo. Incutir nas nossas comunidades e nas nossas igrejas um compromisso renovado com a paz e a reconciliação. Guia-nos, Senhor, no caminho da paz e encoraja-nos a sermos instrumentos da Tua graça enquanto levamos amor, compaixão e reconciliação ao mundo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Príncipe da Paz, oramos. Amém. Se você gostou do vídeo, comente amém. Que Deus te abençoe.